Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe mais uma vez a sua vida neste momento difícil, de crise, de turbulência, de desespero, de instabilidade no qual nos encontramos. Pensando nisso, vamos a mais um momento de esperança em tempos de crise. Amado, estava pensando o quão extraordinário é servir a Deus. O quão magnífico foi ter sido alcançado pela graça de Deus. Desde que o pecado entrou na história da humanidade, o mundo está em caos. O mundo está em verdadeira turbulência. Ora por causa de guerras, ora por causa de surtos, de epidemias e de pandemias. Abrindo um parênteses aqui, você sabe qual a diferença entre esses três termos? Sabe o que significa surto, epidemia e pandemia? Surto é quando o vírus atinge a uma localidade específica, um bairro ou uma cidade. Epidemia é quando o surto vai além do esperado, atingindo outras cidades e estados. E pandemia, que infelizmente é a palavra do momento. Você sabe o que significa? A palavra pandemia é a junção de dois vocábulos gregos, pan e demos. Pan significa todos e demos significa povo. Sendo assim, uma pandemia é quando a doença é disseminada em vários lugares do mundo, em vários países ou em todos os países do mundo. Como no caso do coronavírus, que já está em mais de 160 países do mundo e em todos os continentes. Por causa da pandemia do coronavírus, vemos tantas pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, e em virtude da tecnologia, vídeos e mais vídeos são postados mostrando no mundo inteiro o desespero que se abateu sobre as pessoas. Mas sobre aqueles que têm depositado a sua fé em Cristo Jesus, ao invés de estarem desesperados, desfrutam da paz de Deus. Nós não temos razão para entrar em estrias, não temos razões para vivermos desesperados. Vejamos o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5. Leia aí comigo, abra sua Bíblia. Aí leia comigo aí Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso 5, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Este texto afirma 4 verdades extraordinárias que desfrutam aqueles que depositaram a sua fé em Cristo Jesus, aqueles que confiaram a sua vida ao Senhor Jesus. É importante observar nesse texto que só irão desfrutar das bênçãos descritas neste texto aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. A religião não pode conceder essa bênção, menos ainda a justiça própria, mas somente aqueles que alcançaram a justificação por meio da fé depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vejamos então o que aqueles que creram em Cristo, que foram justificados por Ele, podem e devem desfrutar. Primeiramente, ele desfruta de paz. O versículo 1 diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. O que significa isso?
Significa, queridos, que aqueles que foram justificados por Cristo Jesus através da fé está em paz com Deus. Entre eles e Deus está tudo bem. Eles não são mais filhos da ira de Deus, não são mais filhos da desobediência, não estão mais debaixo da maldição, mas desfrutam da paz de Deus. Entre eles e Deus está tudo em ordem, está tudo bem. A segunda coisa que desfrutam aqueles que foram justificados por Cristo é da esperança. É exatamente a falta de esperança que tem causado tanto medo, tanto pavor e tem levado as pessoas a entrarem em depressão. As pessoas que não foram justificadas por Cristo têm confiado as suas vidas, têm depositado a sua esperança naquilo que elas têm, naquilo que elas possuem, naquilo que elas construíram. E diante de uma crise dessa, da iminência de perder alguma coisa, eles entram em desespero, eles perdem a sua paz. Mas o cristão, aqueles que já foram justificados, o mundo pode virar de ponta cabeça e eles estarão em paz. E eles terão esperança da glória futura. Sabemos que a nossa morada eterna não é aqui. Sabemos que a nossa pátria não é aqui. A terceira coisa que desfrutam aqueles que foram justificados por Cristo é que eles têm um olhar diferente do sofrimento. Como o mundo está vendo a questão da pandemia do coronavírus? Como um verdadeiro azar, como uma verdadeira desgraça, como uma tragédia sem precedente. Os governos estão aflitos, mas eles pensavam agora que as coisas estavam encaminhando, agora que o país estava saindo da crise, veio uma ainda pior, uma recessão maior que está por vir. Mas o cristão, quando olha para o sofrimento, quando olha para uma pandemia como esta, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que tem um propósito para tudo isso. Cabe a nós, então, olharmos para esse momento difícil e tirarmos as lições que Deus quer nos ensinar. E, por fim, aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus têm certeza de que Deus lhe ama, de que o Criador de todas as coisas lhe ama. O versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Sabemos que a nossa vida está depositada, confiada, entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, se você já foi justificado por Cristo, não há razão para viver em desespero, mas desfrute de todas essas coisas. E se você ainda não creu em Jesus, se você ainda não foi justificado por Ele, entregue a sua vida a Ele hoje. Confie a sua vida nele hoje e passe a desfrutar de todas essas bênçãos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.